Logo que as eleições presidenciais terminaram e Lula foi eleito, testemunhamos protestos de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, derrotado por Lula no segundo turno das eleições. Primeiro bloqueio de estradas, logo no início de novembro de 22, depois acampamentos em quartéis militares pedindo por uma intervenção militar e, finalmente, as invasões dos prédios dos três poderes em Brasília. Tudo isso demonstrou a existência de um movimento bem organizado e disposto a manifestações, até mesmo violentas, em nome de Bolsonaro. O bolsonarismo hoje é mais que um conjunto de ideias vagas e apoio tácito a Bolsonaro por um medo do PT. Mas como e por que esse movimento surgiu? Ele está perdendo força? Veio para ficar? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Nas eleições de 2018, muita gente foi pega de surpresa quando Jair Bolsonaro assumiu a liderança no primeiro turno e acabou se tornando presidente no segundo turno das eleições. Houve quem acreditasse que aquelas eleições repetiriam a polarização entre PT e PSDB já histórica e que Bolsonaro seria um coadjuvante. Mas o bolsonarismo fez do coadjuvante um ator principal. Não dá para julgar quem acreditava que Bolsonaro era só um coadjuvante barulhento naquelas eleições de 18. Afinal, até então ele era no máximo um político do baixo clero do Congresso Nacional. Teve uma atuação parlamentar longa, mas muito inexpressiva. Apesar disso, Bolsonaro parece ter sido relevante o suficiente para gerar um movimento em nível nacional que leva seu nome e o defende contra tudo e contra todos. Esse tipo de movimento em volta de uma figura política não é exatamente uma novidade da história brasileira. A gente pode citar o varguismo e o lulismo, mas o bolsonarismo possui alguns elementos que o diferenciam desses movimentos. Para começar, tanto Lula quanto Vargas surgiram e cresceram dentro da arena política, de partidos e movimentos já inseridos nas disputas políticas nacionais. Já o bolsonarismo não, nasceu de fora da arena política. Dá até para falar que de modo mais orgânico, mais espontâneo que outros movimentos de defesa e idolatria de figuras políticas. Toda essa espontaneidade do bolsonarismo não veio só do carisma de Jair Bolsonaro, mas em grande parte de um momento de descontentamento geral com os rumos da nossa nação. Mas seria até ingênuo analisar o bolsonarismo como nada mais que o resultado de uma crise temporária de representação política que a gente teve aqui no Brasil. Quem enxerga o movimento desse modo são aqueles que acreditavam que Bolsonaro seria somente um acidente no meio do caminho. É claro que a gente sempre pode culpar a polarização, que é a parte da origem do fenômeno do bolsonarismo. Mas a questão é que o bolsonarismo não deve morrer com a derrota de Bolsonaro. O movimento já está suficientemente organizado internamente e com representação suficiente na sociedade brasileira e no Congresso Nacional para persistir em nome de uma direita. O quanto e como irá persistir só o tempo dirá. Poderá ser o maior nome da direita brasileira ou conformar com o papel de linha auxiliar de uma direita antipetista, talvez mais moderada. O próprio bolsonarismo pode se moderar com o tempo ou se radicalizar ainda mais. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele vai persistir. O bolsonarismo não é de verdade um acidente. Podemos até mesmo chegar à conclusão que Bolsonaro na presidência foi um acidente, mas o movimento bolsonarista em si definitivamente não. Ficou confuso? Como o movimento com o nome de Bolsonaro não é acidental, mas Bolsonaro na presidência sim. Bom, a gente já vai explicar isso daqui a pouco. Mas, por enquanto, interessa que o que originou o bolsonarismo foram três grandes fatores. Um de curto prazo na arena política nacional, um de longo prazo na história do próprio Brasil e, por fim, o fator internacional, que, aliás, é o que a gente vai explicar primeiro. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. E para não correr o risco de perder os novos vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, já aperta o sininho. O meu ponto é que Bolsonaro ocupou uma vaga numa demanda social órfã de lideranças. Ele foi o homem certo na hora certa, no momento em que certas demandas se acumularam na sociedade. Ou, dependendo do ponto de vista, o homem errado na hora errada. Por isso, Bolsonaro como presidente até pode ser considerado um acidente de percurso, mas o bolsonarismo em si não é, já que é um movimento que surge de coincidências de diferentes fatores, como a ascensão de uma nova forma de populismo no mundo, sendo o bolsonarismo o representante brasileiro desse novo populismo internacional. Mas o que caracteriza essa nova forma de populismo? Basicamente, são duas coisas: oposição à globalização
globalização e o uso de novas formas de mídia para se espalharem e ganharem relevância. A oposição à globalização pode assumir duas faces diferentes. Uma defesa apaixonada do protecionismo em oposição ao mercado internacional e às cadeias produtivas globais e críticas às supostas maquinações internacionais contra os hábitos e valores tradicionais de cada nação. Essa última parece ser mais presente no bolsonarismo e se baseia numa idealização ingênua do passado. As tradições desse passado estariam em risco, já que haveria planos para levar a mudanças arbitrárias na cultura e nos hábitos populares. No caso do bolsonarismo, esses planos globais malignos se traduzem na ideia do marxismo cultural. Essa ideia foi trazida para o bolsonarismo através de Olavo de Carvalho, guru da família Bolsonaro. Apesar dele não ser o criador do conceito, marxismo cultural foi criado originalmente por Michael Mentino, em 1992, quando acusou os intelectuais da escola de Frankfurt de deliberadamente disseminarem pessimismo cultural para gerar mudança nos hábitos da juventude. E qual seria o objetivo do marxismo cultural? Basicamente, empreender numa batalha cultural para levar à mudança de valores arbitrárias e drásticas que eventualmente levariam as sociedades democráticas ocidentais à sua ruína ou total transformação em algo absolutamente oposto aos seus valores mais caros. Para isso, a ordem é criar a desordem, a confusão e inversão de valores, subvertendo a sexualidade, religiosidade e minar a lealdade pela nação e o amor pela família tradicional. E as redes sociais seriam uma importante arma desses novos movimentos populistas para enfrentar o marxismo cultural disseminado entre intelectuais, juristas e professores. Essa nova forma de mídia não possui os mesmos filtros que a mídia tradicional, como jornais, revistas e televisão. O conteúdo das informações é livremente disseminado, o que livraria esses movimentos de influência das elites intelectuais e políticas que dominam essas mídias, já que, de acordo com os novos populistas, essas elites estariam conscientemente ou não sob a influência desse marxismo cultural. É claro que na realidade isso não faz o menor sentido. Afirmar que a Globo, a CNN, a BBC ou qualquer outra grande emissora nacional ou internacional de televisão e de mídia é marxista. E na melhor das hipóteses, um exagero, na pior das hipóteses, pura loucura. Claro, é bastante comum entre o ambiente midiático e artístico certas tendências progressistas, mas isso de modo algum é indicativo de filiação ao marxismo ou qualquer suposto plano de grande mudança cultural. Além da ausência de um filtro que descarte informações duvidosas ou incentivos ao extremismo, as redes sociais ainda possuem duas características que as colocam em afinidade com esse novo populismo. Ambas fortalecem do viés de confirmação de grupo. O viés de confirmação é a tendência a selecionar somente informações que já confirmem uma crença original, assim evitando qualquer confronto de ideias. As redes sociais fortalecem o viés de confirmação primeiro por facilitar a visibilidade de ideias que diferem de um consenso entre os formadores de opinião do mainstream. Mas além da visibilidade, as redes sociais com seus algoritmos que selecionam posts, vídeos e tweets de maior preferência do usuário acabam agindo como um agente do viés de confirmação. O usuário de uma rede social pode utilizá-la e se informar por ela sem nunca passar por qualquer informação que contradiga sua crença, assim intensificando o viés de confirmação dela mesma. Na lógica de selecionar os vídeos ou posts de maior interesse de um usuário, as redes sociais acabam associando posts e vídeos mais moderados a verdadeiras teorias da conspiração. Assim, se um usuário gosta de assistir simplesmente vídeos que evocam o valor da família tradicional, mas sem fazer qualquer menção agressiva a quem não queira seguir esse modelo de família, ele acaba sendo exposto a vídeos mais agressivos, mais de temática similar, como, por exemplo, vídeos que comentam que a existência de casais homossexuais não são uma ameaça à família tradicional. E a partir daí, outras sugestões de vídeos comentando sobre planos secretos de políticos e personalidades de esquerda que planejam implodir a família brasileira. E daí para vídeos incitando o ódio é um pulo. O New York Times promoveu uma pesquisa sobre o impacto do YouTube na política brasileira. O resultado foi de que claramente a plataforma favoreceu muito mais o bolsonarismo que qualquer outra ideologia, em grande parte pelo que eu já comentei acima, de confirmação de vieses e escalada de radicalização, mas também porque o YouTube acaba funcionando bastante como uma fonte adicional de informação. Em países como o nosso, onde a educação e a saúde são precárias, é comum que as pessoas acabem confiando mais no que ouvem no YouTube
YouTube do que ouvem de médicos ou professores. Então, é como se a nossa baixa eficiência institucional, nossa educação e saúde públicas ralas, gerasse um ambiente propício para estimular confiança no que formamos de opinião que as redes sociais têm a dizer. É importante a gente frisar que o YouTube não faz isso de forma proposital, de forma nenhuma. Essa lógica faz parte, obviamente, de uma estratégia da rede social para prender a atenção do usuário e, quando mal usada, acaba sendo prejudicial a ele e a toda a sociedade. É bom deixar claro aqui que algo que alimenta, sobretudo, esse novo populismo é a desconfiança em relação às instituições, especialmente as instituições estatais. Quanto menor a confiança de um povo nas instituições de seu país, mais fácil esse povo aceita a narrativa populista de que há um conluio de elites políticas, intelectuais e econômicas para minar seus valores. E no caso de países como o nosso, onde a corrupção, serviços públicos escassos e ruins e o patrimonialismo são a regra, a desconfiança ainda é bem maior. A realidade é que o Brasil sempre foi caracterizado pelo patrimonialismo. O Estado sempre foi visto como uma arena dos privilégios. Ocupar um cargo dentro do Estado é visto com frequência não como uma tarefa impessoal, como deve ser em sociedades mais modernas. Como consequência, o Estado é confundido com seus agentes e o brasileiro não vai buscar propostas que melhorem o Estado e suas instituições. Acaba indo buscar indivíduos que, exercendo o privilégio pessoal de ocupar um cargo público, vão trazer a mudança pela força do seu carisma. Com isso, o brasileiro acaba tendo em mente que necessita de messias, de salvadores, e não de reformas que tornem nossas instituições e nossa economia mais eficiente. O bolsonarismo tem um pé nessa relação do brasileiro com a esfera pública. É um movimento que coloca todas as suas fichas no suposto valor moral de um indivíduo antes de confiar em propostas e reformas coerentes. Como deu para perceber, o entusiasmo com o Bolsonaro tem maior parte da sua origem na desconfiança costumeira do brasileiro em relação às suas instituições. Mas o negócio é que, recentemente, após a redemocratização, essa desconfiança parece ter crescido, culminando nas eleições de 18 que coroaram Bolsonaro e o movimento bolsonarista. A nossa redemocratização trouxe uma esperança a diferentes camadas sociais brasileiras de que o Brasil estava passando por uma nova era. Se esperava que o país se modernizasse, que seu Estado e economia até a sociedade se racionalizassem e perdessem antigos vícios, como, por exemplo, o patrimonialismo que eu citei. Bem, definitivamente houve algumas mudanças positivas, mas não levaram a nada próximo do que a gente esperava. O tempo foi passando e fomos avançando em algumas pautas. O controle da inflação foi uma delas, a FHC tentou fazê-las, tentando enxugar o Estado, criando agências reguladoras, a lei de responsabilidade fiscal e aprimorando em muito a rede de proteção social com programas como Bolsa Escola e o Cadastro Único. Mas simplesmente não foi o suficiente. Já o governo Lula, no primeiro momento, parecia indicar um amadurecimento do PT ao seguir os passos de FHC e a continuação de determinados programas. Mas o PT em pouco tempo começou a voltar às suas origens e Lula e Dilma adotaram políticas públicas simplesmente ineficientes. Além disso, o fisiologismo fez dos partidos mais diluídos as lideranças sociais e eles aceitarem a influência de qualquer liderança desde que garantissem votos. Mas o oposto não ocorre. Os partidos perdem muito de sua força para sua própria vez influenciar essas lideranças. Eles se convertem em nada mais que vitrines de lideranças da sociedade civil. Se os partidos se tornam tão pouco capazes de influenciar aqueles que representam, então qualquer incentivo à mudança é muito fraco. E isso se torna um problema, especialmente porque as lideranças na sociedade civil, num país patrimonialista, tendem ao corporativismo a ativamente buscar garantir privilégios para determinados grupos específicos, mesmo que para isso burlem a lei ou prejudiquem o resto da sociedade. No fim, ficamos assim, um país pouco coeso, com baixa confiança, dividido por interesses corporativistas. Olhando assim, é claro que uma hora ou outra, algum aventureiro como Bolsonaro iria surgir. Ele só estava respondendo demandas que estavam em ebulição no Brasil já faziam algum tempo. Se não fosse Bolsonaro, seria outro político a dar o nome a esse movimento. Talvez até mesmo Lula seja esse político agora. Bolsonaro, em suas qualidades pessoais, não foi essencial ao surgimento do bolsonarismo, por mais que os próprios bolsonaristas não enxerguem desse modo. E você, o que você acha? O bolsonarismo se deve mais ao descontentamento e desconfiança geral que pelo próprio Bolsonaro ou não? Bolsonaro teria um carisma único que gerou esse movimento em torno de si.
Você apostaria que daqui a 10, 20 anos o bolsonarismo ainda será relevante na arena política brasileira? Comente aqui embaixo sobre outros temas que você gostaria de ver abordados aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.